Olá, eu sou o professor Fabiano e estou aqui mais uma vez para resolver uma nova questão de direito eleitoral no nosso curso de resolução de questões de direito eleitoral. E aproveitando a oportunidade, eu queria lembrá-lo ou lembrá-la de que o nosso e-book ele já está disponível para download. Então, se você quiser baixar os primeiros capítulos, é só clicar aqui, fazer o seu cadastro e aí eu vou enviar diretamente para o seu e-mail os primeiros capítulos do nosso e-book 1001 questões comentadas de direito eleitoral e de forma inteiramente gratuita. E aproveitando o ensejo, clique aqui também, para você se inscrever em nosso canal. Porque a partir do momento que você se inscreve no nosso canal, você já recebe automaticamente as notificações quando um novo vídeo for postado, ok? Vamos lá resolver a questão? Vamos lá. A questão de hoje é uma questão relativamente simples. Mas o grande problema dessa questão é que cobrou uma decoreba brava. E às vezes, se o candidato utilizasse apenas o raciocínio, ele não conseguiria resolver a questão. Apesar de a questão ter sido aplicada no concurso para o cargo de técnico judiciário. Olha o que diz a questão. Diz o seguinte: Pedro, candidato a prefeito municipal, sabendo que Paulo era simpatizante de seu adversário no pleito eleitoral, ofereceu-lhe dinheiro para conseguir a sua abstenção. Ou seja, não vote no outro candidato, Paulo. Mas a oferta não foi aceita por Paulo. A conduta de Pedro é... Tá vendo a questão aí? Então o enunciado está dizendo que o candidato Pedro, ele chegou para Paulo e falou: Paulo, não vote no candidato coxinha. Vou te dar tantos reais para você não votar no candidato coxinha. Foi isso que ele fez. Olha, num primeiro momento, você pode bater o olho e falar: pera aí, mas ele simplesmente não comprou voto. Ele simplesmente pagou o valor para o eleitor não votar no outro candidato, para ele se abster de votar. Com isso, ele está tirando vantagem no pleito eleitoral? Com certeza. Então é muito importante você ficar atento ou atenta para esse detalhe. Porque se ele pagar, por exemplo, não sei quantos reais para cada pessoa não votar no outro candidato, automaticamente, se as pessoas não votarem no outro candidato, ele vai ganhar a eleição. Por quê? Porque o outro candidato não vai ter votos. Então ele vai ganhar a eleição. Então ele está influenciando diretamente no resultado da eleição. Dependendo do contexto, né? Se for um candidato só, talvez a gente não tenha uma conduta potencialmente lesiva e que possa influenciar diretamente no resultado do pleito. Se foi com uma pessoa só. Mas, de qualquer forma, isso caracteriza um crime eleitoral. E crime eleitoral previsto onde? Crime eleitoral previsto lá no artigo 299 do Código Eleitoral. E olha o que ele diz: dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outrem dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Acabou. Aquela conduta se enquadra perfeitamente no artigo 299 do Código Eleitoral. E qual vai ser a pena? Reclusão de 4 anos e pagamento de 5 a 15 dias, multa. E aí você teria que resolver a questão. Tá aí, né? Então essa conduta praticada por Pedro de oferecer dinheiro para Paulo e não votar no candidato coxinha é uma simples irregularidade na campanha eleitoral? Não. Mesmo porque não existe simples irregularidade durante a campanha eleitoral, né? O que seria uma simples irregularidade? Não tenho a mínima ideia. Eu não tenho a mínima ideia. Então, quando a gente fala em simples irregularidade, pode ser qualquer coisa. Então, a resposta não pode ser a letra A. Tá certo? Vamos ver a B. Penalmente irrelevante. Errado. É crime. Crime eleitoral punido com reclusão e multa. Certinho. Letra D. Crime eleitoral punido com detenção. Não, com a reclusão e a multa. Não, professor, com certeza eu ficaria entre a C e a D. E aí é que tá, né? Pois é, aí é que tá. Se você ficasse entre a C e a D, praticamente você teria que chutar. Por quê? Porque às vezes você saberia que se tratava de um crime eleitoral,
mas não saberia se aquele crime eleitoral seria punível com a detenção ou com a reclusão. Esse é o grande problema. É isso? Então, de vez em quando, a gente tem que contar com a sorte também. Né? E a letra E diz o seguinte: a conduta é penalmente irrelevante. Então, realmente, a resposta é a letra C. Mas aí, eu queria aproveitar a oportunidade para só esclarecer uma dúvida que muitos alunos me questionam em sala de aula, me questionam durante os cursos, que é o seguinte. Às vezes, a conduta praticada por um determinado candidato, como é o caso aqui de Pedro, né? Às vezes a conduta praticada por Pedro, ela pode caracterizar crime eleitoral e, ao mesmo tempo, caracterizar captação ilícita de sufrágio, prevista lá no artigo 41. Então, essa conduta de Pedro pode ser enquadrada como corrupção eleitoral, prevista no artigo 299, crime eleitoral. Mas essa conduta vai ensejar o quê? Reclusão até 4 anos. Por outro lado, essa mesma conduta pode ensejar a propositura de uma ação na esfera civil, a propositura de uma ação judicial eleitoral para punir Pedro com a cassação do diploma, cassação do mandato, cassação do registro de candidatura, dependendo de onde estiver o andamento do pleito eleitoral, tá certo? Porque de nada adianta ele ser punido lá com 2 anos de reclusão, 3 anos, 4 anos, e permanecer com o registro de candidatura na mais perfeita sintonia, de forma regular. De nada adianta ele ser condenado pelo crime eleitoral e continuar exercendo o mandato. Tá entendendo? Então, essa mesma conduta pode ensejar a propositura de 2 ações. Uma ação de natureza criminal e uma ação de natureza civil, lá por captação ilícita de sufrágio. Por quê? Eu não estou dizendo que essa conduta de Pedro, especificamente essa aqui, vai caracterizar. Mas várias outras condutas podem caracterizar ao mesmo tempo a possibilidade de propositura de uma ação criminal e uma ação civil. Ok? Então, eu estou chamando a sua atenção. Não estou dizendo que isso aqui vai caracterizar ao mesmo tempo a propositura das 2 ações. Mas pode ser que numa outra conduta isso caracterize, isso fique configurado. 2 ações em uma única conduta. Agora, uma ação de natureza civil e uma ação de natureza criminal. Por quê? Porque o artigo 41 ele vai dizer o seguinte, ressalvar o disposto no artigo 26 e seus incisos, que são aqueles relativos a gastos eleitorais, constitui captação de sufrágio proibida por esta lei o candidato doar, oferecer, prometer ou entregar ao eleitor, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive sob pena de multa de 1.000 a 50.000 FIR. E cassação do registro ou diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. E você já sabe que lá no artigo 22 da Lei Complementar 64, nós temos o procedimento a ser seguido para a ação de investigação judicial eleitoral. Tá ok? Então, muita atenção ao responder as questões de prova. Bons estudos e nos encontramos em breve. Grande abraço. Até mais.